Vamos lá, estamos aqui no nosso terceiro vídeo e vamos recapitular o que a gente aprendeu até agora. Primeiro, a importância de fazer o nosso planejamento, tá? E o segundo, como a gente pode planejar. Então a gente aprendeu que definir os nossos objetivos, determinar um tempo e adicionar um valor, isso vai tangibilizar a nossa realização. Tá? E a gente aprendeu também a definir ali o que é uma reserva de emergência, os nossos objetivos de curto, médio e longo prazo. Feito isso tudo, agora a gente vai para a parte de entender uma estratégia de alocação e como isso vai ser feito na sua carteira. Ou seja, a gente vai organizar financeiramente esse nosso planejamento para que você consiga alcançar o seu objetivo. Bom, galera, reserva de emergência. Aonde você deve aplicar o seu dinheiro da sua reserva de emergência? Ou melhor, aonde você deve construir essa reserva de emergência? Você deve investir em ações? Você deve investir em fundos de investimento? Você deve investir na poupança? No conta corrente? Num CDB? Bom, aqui a gente vai para a prática. Reserva de emergência, ela preza pela liquidez. Então, nós vamos abdicar da rentabilidade em nome da liquidez. Por quê? Porque em uma eventual emergência, eu preciso ter acesso ao dinheiro, né? De maneira rápida e fácil. Então, você pode usar os mais diversos produtos, desde que ele tenha liquidez e uma rentabilidade certa, sem volatilidade. Então vamos dizer que estou construindo a minha reserva de emergência e eu vou alocar num CDB que vai me pagar 100% do CDI e com liquidez diária. Tá? É um ativo melhor do que a poupança, por exemplo, vai render ali 40%, 50% a mais do que uma poupança. Tá? E é muito melhor do que você deixar o seu dinheiro no conta corrente. E infinitamente melhor do que você guardar debaixo no colchão ou num cofrinho. Então, se o seu filho guarda o dinheiro dele no cofrinho, abra uma conta para ele e crie a reserva de emergência dele imediatamente. Bom, como eu estava falando, no curto prazo, a gente está abdicando da rentabilidade. Então, quando eu penso no meu objetivo de curto prazo, provavelmente eu estou falando ali de uma viagem que eu quero fazer daqui a um ano e meio, e eu não posso pegar esse dinheiro dessa viagem e alocar em ações, porque pode chegar daqui a 15 meses e deu uma crise na Bolsa de Valores e as ações caíram, e você perdeu o valor, né? Então, o objetivo aqui é manter o poder de compra, rentabilizar o seu dinheiro e manter o seu dinheiro seguro. Então você vai colocar em um ativo de renda fixa, né, um CDB, um fundo de renda fixa que tenha pouca volatilidade. Tá? Por quê? Porque você tem um objetivo, você já tem um planejamento para aquele dinheiro, você planeja usar o seu dinheiro daqui a um ano e meio, até 2 anos. A gente falou que os nossos objetivos de curto prazo são até 2 anos. Então a gente vai abdicar da rentabilidade para adicionar ali esse período de 2 anos. Tá? E a gente vai buscar ali uma faixa de rentabilidade que ela não vai ser tão ruim quanto a da reserva de emergência, mas ela também não vai ser tão boa quanto uma de longo prazo. Ela é uma faixa intermediária de rentabilidade. A gente preza por uma liquidez em um período determinado, ou seja, eu não posso ficar com aquele título para sempre na mão. Eu preciso que ele vença e me pague os juros que foi determinado naquele período. Definida a nossa estratégia de alocação de curto prazo, agora a gente vai entender o nosso médio prazo. E aqui a brincadeira já começa a ficar mais legal. Por quê? Porque eu começo a olhar para ativos que vencem num período um pouco mais longo. E eu já começo a ter rentabilidades muito melhores. Então eu já estou começando a olhar para um CDB pré-fixado, eu estou começando a olhar para uma nota do Tesouro, eu já estou começando a olhar para uma taxa acima de 1% ao mês, né? Estou olhando ali para alguma coisa pré-fixada entre 12 e 13, dependendo do meu cenário de taxa de juros, uma pós-fixada acima de 110% do CDI.
né? E de novo, eu já posso começar a pensar em sofrer um pouco de volatilidade. Por quê? Esses ativos de renda fixa de prazo um pouco maior, eles têm esse coeficiente da volatilidade, tá? Por mais que ele vença daqui a 4 anos, por exemplo, e seja um CDB pré-fixado, se você tiver a necessidade de sair antecipadamente, você pode correr o risco ali de pagar um pênalti para sair desse ativo. Por que que isso acontece? Por conta da flutuação da taxa de juros. Tá? Mais para frente a gente vai entender o que representa essas flutuações, mas é importante você entender que com uma rentabilidade maior, você vai chegar mais rápido no seu objetivo. E a gente está falando aqui de objetivos que estão entre 2 e 5 anos, ou seja, é o nosso médio prazo. Tá? Então a gente vai buscar uma rentabilidade maior em renda fixa, em um produto estruturado, por exemplo, mas a gente vai buscar uma volatilidade menor do que as ações, por exemplo, tá? Então eu vou adicionar uma rentabilidade maior com uma volatilidade menor. E o meu prazo determinado, ele está entre 2 e 5 anos. É o típico exemplo da pessoa que vai ou se casar daqui a 3 anos, então ficou noiva agora, sentou aqui no escritório e desenhou o planejamento do casamento, né? Então a noiva está lá sonhando com tudo, mas também está desenhando financeiramente quais serão os seus gastos e quais serão os seus objetivos financeiros para essa data tão esperada. Da mesma forma, a pessoa que está trocando ou vai comprar um imóvel, tá? Se ela se planejar nesse médio prazo, ela vai conseguir alcançar esse objetivo muito mais rápido. E agora chegamos aqui na etapa de planejar o nosso longo prazo. O longo prazo, a gente vai abdicar da liquidez em nome da rentabilidade. É o inverso do curto. Do curto a gente está abdicando da rentabilidade em nome da liquidez. No longo prazo, a gente abdica da liquidez em nome da rentabilidade. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que a gente já vai começar a olhar para um portfólio de ações, a gente já está começando, dependendo do horizonte, né? Então, um horizonte de aposentadoria, por exemplo, e a pessoa tem seus 30, 40 anos, ela vai se aposentar daqui a 20. É a hora dela montar um portfólio de ações, né? Olhando para o longo prazo. É a hora dela esticar a rentabilidade de ativos de renda fixa que vão sofrer uma volatilidade muito grande. Por quê? Porque essa pessoa tem tempo para enxergar o patrimônio dela tendo essa volatilidade, mas ela tem um horizonte de longo prazo, objetivos de longo prazo que serão cumpridos, né, através da alocação em ativos que têm mais volatilidade. Por que que esses ativos são melhores? Porque quando a gente adiciona esse coeficiente de risco, a volatilidade, a nossa expectativa de taxa de retorno ela é muito maior. Então, eu não invisto numa ação, por exemplo, para que daqui a 10 anos ela tenha rendido para mim o CDI. Não, eu espero muito mais do que o CDI dessas ações, seja através da própria valorização do ativo, né? Seja através dos dividendos que eu vou receber. Então, nosso longo prazo, ele é planejado para que a gente tenha volatilidade na nossa carteira e uma rentabilidade muito, muito, muito alta esperada lá no nosso horizonte de longo prazo, que começa acima de 5 anos, tá? E o mais importante a gente sempre tem que pensar assim, em algum momento desse prazo eu vou precisar desse dinheiro? Então vamos dizer que daqui a 10 anos eu saiba que eu vou precisar desse dinheiro, porque eu vou parar de trabalhar e eu preciso fazer uma grande retirada para fazer investimentos de curto prazo, porque agora o meu curto prazo vai ter que ser sanado por esse dinheiro de longo prazo. Não vou investir em ações, eu posso investir em títulos públicos que vençam daqui a 10 anos. E assim por diante. Então, o nosso longo prazo, ele é planejado também, tanto com ativos de renda fixa que sofrem volatilidade, quanto com ações que também vão sofrer volatilidade, mas tem uma expectativa de rentabilidade muito, muito, muito maior. Bom, definidos os nossos ativos, agora a gente vai repensar os nossos prazos, as orientações e os objetivos. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre isso.